Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12, e diz assim: Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar forças a todos. Quando descobrimos que riqueza e honra, força e poder só vem do Senhor, nós paramos de nos cobrar tanto e entendemos que estamos correndo atrás de vento, de pessoas ou coisas que nunca nos exaltarão com base nos nossos esforços. Como bem disse lá em Tiago, capítulo 1, 17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Portanto, pare de buscar aqui embaixo, pois o nosso socorro sempre virá do alto. O sucesso de tuas empresas, a prosperidade dos teus negócios, a renovação de tuas forças, o poder necessário para pregar o Evangelho ou até mesmo para enfrentar os desafios diários, só vem do Senhor. Ele é soberano e Ele não divide a glória dele com ninguém. Todos os milagres que você precisa só acontecerão quando for para exaltação do nome do Senhor. Enquanto você confiar na sua força, você sempre estará caminhando para o fracasso. Porque Deus não vai conceder a você aquilo que trará glória apenas para você. Onde você vai testemunhar que foi a tua força, que foi a tua sabedoria, que foi porque você correu atrás, porque você acordou cedo. Tudo isso a gente faz pela força que nos é dada pelo Senhor. Tudo isso nós fazemos se o Senhor nos inspirar e nos mandar fazer isso. Mas nunca é por nossos méritos. Nunca é através da nossa sabedoria. Como diz o versículo de hoje, a riqueza, a honra, a força e o poder só vem do Senhor e Ele dá a quem Ele quiser. Por isso nós temos que buscar da fonte, diretamente da fonte, e não dos nossos esforços, como muitas pessoas dizem assim: eu vou correr atrás, vou me esforçar, porque quem faz isso conquista todos os seus sonhos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes o inimigo também responde às nossas orações e nos dá algumas realizações que lá na frente a gente vai ver que afastou-nos da família, acabou com as nossas forças, acabou com a nossa saúde e chegamos ao final da vida sem entender por que tudo isso aconteceu, porque o final foi tão ruim. Se você se esforçou tanto para ter aquelas vitórias. Lá no Salmo 20, versículo 7, diz que uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Todos que invocam o nome do Senhor serão salvos, pois essa atitude demonstra reconhecimento do Senhor como a única fonte de poder. E isso gera em nós fé, mas isso também gera em nós a dependência que é necessária para nos preparar para recebermos os milagres. Muitas vezes somos amaldiçoados e nem entendemos o porquê tudo está dando errado. Mas a resposta é simples e está no versículo de hoje. Nós deixamos de buscar o poder diretamente na fonte eterna
e fomos atrás de cisternas rachadas. Lá em Jeremias 17:5 diz: assim diz o Senhor, maldito, olha só, maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando seu coração do Senhor. Lembra de Sansão? Sansão é um exemplo de alguém que foi separado por Deus desde o ventre de sua mãe. Mas ele acabou confiando na sua força, pensando que a força que ele tinha vinha dele mesmo. Ele foi guiado pelo seu coração e quis conquistar tudo o que os seus olhos desejaram. E mesmo sendo forte, não conseguiu destruir os seus inimigos, não conseguiu sequer formar uma família e nem vencer seu maior inimigo, que era o seu eu. E cego, sem forças, humilhado, ele reconheceu que sua força vinha do Senhor. E fez uma última oração e pediu ao Senhor mais uma chance. E esse seu último ato glorificou a Deus mais do que toda a sua vida longe do Senhor. Portanto, meu conselho para você é: pare de gastar suas forças em busca de algo que só o Senhor pode te dar. Para de estar buscando forças, riquezas, honras em quem não pode te dar, ou muitas vezes confiando no teu próprio esforço, nas tuas formações acadêmicas, confiando nas tuas estratégias, fazendo sociedade com algumas pessoas sem nem sequer consultar o Senhor. E muitas vezes a gente não entende porque parece que está dando tudo errado. Como disse nesse versículo de Jeremias, muitas pessoas estão sendo amaldiçoadas pelo Senhor, porque confiaram na sua força, na sua sabedoria. Nós precisamos entender que o Senhor é a única fonte. É o Senhor que levanta, mas também é o Senhor que abate. Então nós temos que tomar muito cuidado. E se você quer ter a prosperidade verdadeira, você precisa pedir ao Senhor. Ele é soberano e é dele que vem toda boa dádiva. Ele sabe do que precisamos, ele tem o poder de nos abençoar e somente do alto vai vir esse nosso socorro. Será suprida essa nossa necessidade. É triste, mas muitas vezes a gente vê muitos cristãos por aí confiando em pessoas, em seres humanos. É muita gente ficando decepcionada porque colocaram toda a sua confiança numa empresa, em pessoas, em situações que pareciam que iam dar lucro e ficaram apostando todas as suas fichas, esperando dali um milagre. Quantas vezes a gente esquece o Senhor, não é? É impressionante como esse mundo ele é todo preparado para que a gente tire o foco do Senhor. É impressionante como muitas vezes nós colocamos a nossa felicidade nas mãos do esposo, na mão da esposa. Quantas e quantas vezes nós projetamos todo o nosso futuro nos nossos filhos. Quantas e quantas vezes a gente espera um apoio da nossa família. Quantas e quantas vezes a gente fica investindo todo o nosso tempo num negócio esperando que ele traga um retorno e muitas vezes só o que recebemos são decepções. Porque nós colocamos toda a nossa força e energia em algo que não poderia dali mesmo emanar a riqueza, a honra, a glória, a força e o poder que só o Senhor pode nos dar. Ah, queridos,
quanto mais nós vamos ter que apanhar dessa vida para que a gente aprenda que só o Senhor é Deus, que só Ele pode resolver tudo o que nós precisamos. Até quando nós vamos ficar com os olhos nessa terra, esperando desta terra sair algo que somente nós poderíamos receber do céu? Quantas e quantas vezes nós colocamos a nossa espiritualidade numa igreja e nós ficamos esperando que aquela igreja nos ajude a crescermos espiritualmente. E a gente sabe que isso só pode vir através de Deus, que usa o Espírito Santo para nos ajudar nesse crescimento. Percebe que tudo vem do Senhor? Até as forças que você precisa que sejam renovadas, elas só vêm do Senhor, como diz lá em Isaías 40:31. Então muitas vezes a gente confia até a nossa saúde a médicos, a medicação. Claro que isso é importante, mas a palavra de Deus diz que a cura só vem do Senhor. Salmo 103, versículo 3. Então nós precisamos confiar mais no Senhor e parar de sofrer tanto e parar de viver tanto no deserto quando a gente já podia ter entrado na terra prometida. Mas muitas vezes estamos no deserto do sofrimento porque escolhemos tomar as decisões segundo o nosso coração, segundo a nossa força, segundo o que os nossos olhos viram e desejaram. Hoje eu te convido a ir direto à fonte. Hoje eu estou te chamando para vir comigo em oração, buscar do Senhor a força que você precisa. Até mesmo a tua vida financeira, ela só pode ser resolvida se você falar diretamente com o dono do ouro e da prata. Aquele que tem em suas mãos as riquezas. Aquele que pode abrir as portas do céu e derramar bênçãos sem medidas sobre a tua vida. Por isso eu estou te convidando a ir direto na fonte, beber da água limpa, da água pura, para que a gente não mais vá buscar em cisternas aquilo que nós podemos ter diretamente da fonte. Vamos orar por isso? Pai querido, nós te agradecemos por esse novo dia. É bênção do Senhor. É mais uma chance que o Senhor nos concede para tomarmos as decisões corretas. As tuas misericórdias já foram renovadas. E agora nós te pedimos, venha conosco, nos ajude a tomarmos as decisões corretas, a falarmos a coisa correta. Nos ajude a tomarmos as melhores decisões. É o Senhor que sabe do fim desde o início. Então o Senhor sabe se aquilo é para a vida ou para a morte. Nós queremos, Pai, aprendermos a ser dependentes do Senhor, a buscarmos no Senhor a riqueza, a glória, a força e o poder. Tudo isso necessário para vivermos nessa terra e nos preparar para a terra vindoura. Nós te pedimos, Senhor Deus, que nos ajude a tirarmos os olhos do ser humano, tirarmos os olhos das nossas empresas, dos nossos negócios e apenas confiarmos no Senhor, porque é do Senhor que vem todas as boas dádivas. Nós queremos tirar os olhos da terra e elevarmos os nossos olhos ao alto, de onde nos vem o socorro. O Senhor disse na sua palavra que todo aquele que invocar o teu nome será salvo. E nós queremos invocar o teu nome como fonte de poder e te pedirmos que nos ajude, que nos dê a força que precisamos, porque somos fracos, somos humanos, somos limitados e não temos a visão e o poder que o Senhor tem. Mas o Senhor nos prometeu esse poder ao vir sobre nós o Espírito Santo e nos orientar ao que devemos fazer nessa terra. Te pedimos, Senhor Deus, que abençoe a nossa vida financeira, nos ajude a prosperar, aumenta a renda do teu povo, para que possamos contribuir mais e mais para as finanças do teu reino, para que haja manutenção e mantimento na tua casa.
para que pessoas sejam abençoadas pelas nossas dádivas, assim como o Senhor concedeu o poder aos teus discípulos, que mesmo iletrados, que mesmo tímidos, que mesmo sendo um pequeno número de pessoas, levaram o Evangelho para todo esse mundo, porque estavam cheios do Senhor. Nós te pedimos forças para não desistir, nós te pedimos forças para aguentarmos as provações, nós te pedimos forças para sustentar outras pessoas que estão fraquejando. Nós te pedimos honra, Senhor Deus, para que teu nome seja exaltado. Não queremos que o teu nome seja envergonhado diante da nossa vida. Não queremos ser motivos de piada. Não queremos que as pessoas nos apontem como pessoas que, mesmo te servindo, só passam por provações e dificuldades. O Senhor é a fonte da riqueza, da honra, da força e do poder. E por isso eu te suplico, em nome de Jesus, que ajude todas essas pessoas que agora entram em oração comigo. E que o Senhor dê forças a elas suficiente para vencer mais esse dia. Que elas se voltem para o Senhor e elas apresentem ao Senhor todas as suas empresas, negócios, famílias, todas as situações que elas precisam que haja prosperidade, que haja transformação, renovação, que haja sucesso. Que elas coloquem isso diante do Senhor e esperem pelo Senhor os milagres que elas precisam. Se o Senhor orientar-nos que devemos correr atrás de algo, nós faremos isso segundo a tua ordem. Não faremos mais isso confiando na nossa força, na nossa determinação. Mas queremos ser pessoas dependentes do Senhor, porque é do Senhor que vem tudo. Então nós precisamos confiar na tua soberania, no teu tempo, e o Senhor é quem determina e nós vamos aguardar o tempo que for necessário, na certeza de que nós nunca vamos nos afastar da fonte de todo o poder, de toda a glória, de toda a riqueza, de toda a força. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é poderoso e está do nosso lado. É poderoso e ouve a nossa oração. É poderoso e nos abençoa com toda sorte de bênçãos. Obrigado porque o Senhor, mesmo sendo tão grandioso, tem sustentado o seu povo nesse deserto da vida. Fica conosco, acompanha-nos em tudo que iremos fazer. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.